Gabi, a gente, inclusive, ontem, logo no início dos trabalhos da comissão, obrigada pelas informações, foi vendo ali um debate importante sobre o modelo da sabatina, um modelo que a gente nunca tinha visto antes, né? Uma sabatina simultânea, sendo sabatinados, então, indicados à Procuradoria-Geral da República e Supremo Tribunal Federal ao mesmo tempo. E ali houve até um grande questionamento por parte dos parlamentares. Sobre esse assunto, a gente convida e conversa agora ao vivo com o senador Alessandro Vieira, do MDB, que também nos atende gentilmente nessa manhã. Senador, acho que o senhor já está conectado aqui ao Manhã Band News. Bom dia para o senhor. Acompanhamos ao vivo aqui a abertura ontem da sessão lá na CCJ e até algumas falas vindas do senhor, de alguns outros senadores, tentando desmembrar a sabatina que ontem aconteceu de forma inédita. No geral, né, após todo o resultado, todas as tantas horas de sabatina, o senhor acha que houve algum tipo de prejuízo ao modelo que foi adotado? Bom dia. Sim, teve prejuízo porque você reduz a capacidade de inquirição, de questionamento, de participação no debate. Quando você vê sabatinas em outros países, você tem, por vezes, a duração que passa por dias. E são cargos de muita importância, né? Um ministro supremo, um procurador-geral da República. Depois do nosso pedido, que não foi aceito pelo presidente de forma autoritária, ele acatou ao menos alguns ajustes. Ele permitiu que as perguntas fossem individualizadas. E isso garantiu um mínimo de inquirição para que o resultado final fosse validado pela sociedade. Certo. E diante disso, senador, com esses ajustes que foram feitos ali para que esse formato, como você disse, não fosse prejudicado aí, nós vimos que diversos questionamentos foram feitos. Você acha que conseguiu responder a tudo ou ainda ficou faltando, de fato, mais tempo ou uma organização maior ou diferenciada, de fato? O melhor modelo é o que limita o tempo, mas permite que você tenha uma interação entre o inquirido e o inquiridor, né? Entre o senador, senadora e o indicado que está sendo sabatinado. É mais ou menos o que a gente teve de modelo de funcionamento, por sugestão nossa, na CPI da Covid. Você realmente tem uma troca, um diálogo, senão você tem uma coisa meio estéril, né? Quando você tem um sabatinado que tem um mínimo de habilidade, ou ele foge da pergunta, ou ele faz uma última palavra que deixa aquilo em vazio. Repito, é preciso criar mecanismos para que isso seja cada vez mais qualificado, mais transparente, para que a sociedade reconheça e valide esse processo. Muita gente fala de danos para a democracia, corrosão da democracia, uma parte disso é consequência dessa ausência de rigor, dessa leveza, superficialidade com que se trata assunto sério. Senador, como é que o senhor avaliou as respostas dadas ao indicado, agora já confirmado como o novo ministro do Supremo, Flávio Dino, que logo de cara já abriu ali sua apresentação dizendo e usou dessa estratégia também ao longo da sabatina, dizendo que fugiria do embate, do debate político? Foi o compromisso assumido pelo ministro Dino. Eu votei contra a indicação do ministro Dino, fiz questão de reconhecer a qualificação que ele tem, mas é um homem que hoje representa uma liderança política. E é muito difícil se desvincular disso tudo que foi construído por décadas. Não tem um botão de liga e desliga em que você veste uma roupa, pode ser uma toga, pode ser o que for, e você deixa de ter esse conjunto enorme de compromissos, acordos, relações que fazem parte da política, especialmente da política partidária. Ele assumiu esse compromisso, é um homem muito qualificado. Eu imagino que todos nós, brasileiros, vamos estar fiscalizando e torcendo para que se confirme. Mas não é um desafio simples. A corte está extremamente politizada, no mau sentido. Os ministros são vocais em verbalizar opiniões sobre praticamente qualquer tema. Está arriscado o ministro tomar vaga de comentarista político em programa de TV daqui a pouco. E isso é negativo para a corte, para a credibilidade, e a gente espera que o ministro Dino consiga fugir dessa armadilha. Certo, senador. E além desse desafio de separar a figura política da vaga do ministro do STF, qual outro desafio você acredita que o Flávio Dino vai ter à frente aí do STF?
Certamente ele terá uma quantidade imensa de desafios, né? Ele deve ser ministro por mais de 20 anos. Isso é tempo suficiente para você atravessar diversas crises. A crise do momento é essa de pacificação da sociedade brasileira. E essa pacificação passa por respeito, qualidade técnica, composição transparente dos interesses da República, e são desafios imensos. Dentro dos processos que ele vai julgar, ele tem processos de corrupção, rachadinha, que estão lá no colo dele, inclusive de ministros, do ministro do atual governo. Você tem processos herdados da ministra Rosa, e que são muito relevantes. Ele vai participar desse processo todo. Mas acho que o grande desafio deste momento da Corte é entender como vai limitar a sua atuação. Você teve uma atuação, digamos que excepcional, justificada por desafios de defesa da democracia, justificada pelo combate à pandemia, mas a gente tem que voltar para um leito de normalidade. Os abusos cometidos, mesmo quando são justificados como defesa da democracia, são abusos. E não dá para, voltando para a minha praia, para a minha casa, que é a polícia, não dá para combater crime cometendo crime. Isso acaba invalidando o resultado no final das contas, porque a sociedade não reconhece, não legitima. Então é um desafio muito grande e eu espero que o ministro Dino colabore na solução desse problema. Agora, um ponto que foi questionado a ele ali durante a sabatina, que inclusive senadores de oposição argumentaram que ele não chegou a responder, foi se ele vai se declarar impedido de atuar em ações que possam se relacionar com o ex-presidente Jair Bolsonaro ou casos mais da vida política que possam ter alguma relação com a sua atuação. Na sua visão, qual deve ser a conduta dele, do que ele falou por ali, o que ficou no ar? Salvo engano, no histórico que nós temos dos ministros do Supremo, não temos casos de reconhecimento de impedimento ou suspeição. Todos esses ministros, ou quase todos esses ministros, foram indicados politicamente, têm vinculações. Alguns não têm o mínimo de vergonha de participar de eventos patrocinados, financiados por empresas que são interessadas em processos que estão em julgamento. Não se constrangem de se reunir com figuras que são processadas e muitas vezes condenadas por crimes contra a administração pública, por corrupção, por exemplo. Então, é muito improvável uma declaração de suspeição e impedimento. No caso do ministro Zanin, que foi votado anteriormente, ele assumiu o compromisso, até porque é força de lei, de se dar por impedido em processo onde ele atuou como advogado. Mas, no caso do ministro Dino, a minha visão é de que ele não vai se reconhecer suspeito ou impedido, até porque nenhum dos pares o fez. Certo, senador. E após ali as aprovações, né, de Flávio Dino e Paulo Gonet, como ficou o clima na casa quando chegou ali ao resultado final, após ali 10 horas exaustivas, né, de sabatina e de votação? Um clima muito tranquilo. Não existia surpresa no resultado. O resultado previsível. Essa casa, o Senado da República, nunca rejeitou, nos tempos modernos, o indicado. E é muito complicado você, como se usa uma expressão aqui de um colega senador, você contratar um inimigo poderoso por 20, 30 anos. Muito tranquilo, são dois personagens bastante conhecidos pelo mundo da política, tanto o Paulo Gonet como o Sérgio como o Flávio Dino. E a gente imagina que essa interlocução vai permanecer, não se teve nem choro de um lado, nem comemoração excessiva do outro. Tá bom, senador. Muitíssimo obrigada por nos atender nessa manhã de trabalho por aí e, enfim, aqui ao vivo no nosso Manhã Band News. Um resto de semana para